convidado para mediar esse evento. É uma satisfação eu estar aqui recebendo esses dois exímios conhecedores da política fiscal brasileira, duas pessoas que, além da sua produção acadêmica, tiveram participações relevantes no governo, ou de estados, ou no nível federal. Então, tem grande conhecimento das regras fiscais e orçamentárias, que é o tema do debate de hoje, da apresentação de hoje. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a Ana Paula Vescovi, que, dentre outras funções exercidas no setor público, ela foi secretária de Fazenda do Espírito Santo, ela foi secretária executiva do Ministério da Fazenda, foi secretária do Tesouro Nacional e atualmente ela é diretora de macroeconomia do Banco Santander. Obrigado, Ana Paula, pela sua presença. E o segundo palestrante é o nosso colega aqui do IPEA, que é atualmente licenciado do IPEA, mas é da casa, é o Manuel Carlos de Castro Pires. Foi chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Atualmente ele é pesquisador associado da FGV, IBRE, e pesquisador da Universidade de Brasília. Obrigado, Manuel, por nos dar o prazer da sua visita aqui à sua casa. Eu vou fazer uma rápida introdução do tópico, assim, 5 minutos, enquanto os participantes, a audiência está aumentando. Fala só, talvez seja até desnecessário, mas ressaltar a importância do tema de regras orçamentárias e fiscais. Esse é um tema de grande relevância para a condução adequada da política fiscal e para as políticas públicas em geral. Nós temos já há algum tempo discussão em torno desses temas, por exemplo, a preocupação com as distorções do sistema orçamentário vem de longa data, inclusive aqui na casa, no IPEA, talvez o principal, o mais ilustre participante desse debate é o ex-presidente do IPEA, o Fernando Rezende, que há muito tempo fala da necessidade de uma reforma do processo orçamentário. Mais recentemente, em 2018, o IPEA publicou um trabalho intitulado Desafios da Nação, e tem um capítulo do Fernando Rezende, onde ele resume um pouco da visão dele sobre o tema. E ele, em particular, tem um trecho que eu gostaria de destacar aqui. Ele falava assim: o principal objetivo de uma reforma do processo orçamentário é restaurar a essência de um orçamento de qualidade, que se basearia na combinação de 5 elementos principais, ele fala. Primeiro seria a credibilidade das previsões. Segundo, a previsibilidade na execução. Terceiro, a efetividade das ações. Quarto, o equilíbrio do conjunto. E 5, a visibilidade das decisões. E ele fala que todos esses elementos são importantes, nenhum seria mais importante do que o outro, e uma reforma do processo orçamentário que envolveria aqui rever especificidades das principais peças legislativas relativas ao processo orçamentário, PPA, LDO, LOA, e as relações entre essas peças, que são sujeitas a algumas distorções importantes. Um subconjunto das regras que condicionam a elaboração e execução do orçamento são aquelas regras chamadas regras fiscais, que na definição do FMI seriam limites quantitativos a agregados fiscais ou orçamentários voltados explicitamente para a promoção do equilíbrio fiscal intertemporal. E aqui nós temos várias regras orçamentárias, regras fiscais no Brasil. Talvez a que tem sido mais discutida recentemente é a regra do teto de gastos para as despesas primárias da União, mas nós temos várias outras que valem tanto para a União como estados e municípios, como a regra de ouro, limite para despesas e para a dívida consolidada como percentual da receita corrente líquida, temos a regra de meta do resultado primário e assim por diante. É um conjunto amplo de regras que têm que ser seguidas na elaboração e execução do orçamento. Em relação a essas regras especificamente, existe uma preocupação, primeiro, sobre a consistência entre elas. Normalmente, elas conversam de forma muito harmônica. E, segundo, sobre sua efetividade, para, de fato, promoverem o equilíbrio fiscal intertemporal e permitirem uma execução eficiente das políticas públicas. Então, bom, dentro desse grande tema que é bastante amplo, eu tenho certeza, eu não sei exatamente o ponto específico que cada palestrante vai querer enfocar aqui. Eu aguardo que eu não tive acesso às apresentações antes, mas eu tenho certeza de que qualquer que seja o ponto que eles escolham, eles conseguirão contribuir de forma
muito efetiva para nos ajudar a entender melhor esse tema e quais são os desafios que nós temos pela frente para avançar na direção de uma política fiscal que seja de fato sustentável e na direção de políticas públicas que sejam mais eficientes no atendimento das necessidades da sociedade brasileira. Bom, após essa pequena introdução, eu passo então a palavra, vamos começar pela Ana Paula, Manuel, já que você é da casa, e então a Ana Paula como convidada externa, vou te considerar da casa, tá? Eu começo então pela Ana Paula, então eu peço para o pessoal da TI colocar a Ana Paula aqui como... Bom, acho que você já pode falar, Ana Paula, acho que vai aparecer aqui. Então, a palavra é sua. Obrigado. Bom, eu começo aqui dando o meu boa tarde para todos, agradecendo o Marco em nome de todos os colegas do IPE, acho que eu posso chamar assim, porque somos todos, no meu caso, ex-servidora, mas me sinto como servidora pública até hoje, isso não sai do sangue da gente, né? Então, aí dando meu boa tarde para os colegas do IPE, para o Manuel, é uma enorme satisfação participar desse debate com você, Manuel, enfim, e torcendo para que a gente tenha aqui uma conversa bem solta e bem descontraída, mas bem eficaz no nosso propósito. Eu acho que eu posso compartilhar aqui a minha tela. Eu trouxe um pequeno esquema para ajudar a gente a iniciar a conversa, né? Antes de fazer esse compartilhamento, eu queria falar algumas questões mais gerais sobre orçamento e regras fiscais, né? Eu sempre questionei muito o fato de nós termos baixa legitimidade dos orçamentos públicos no Brasil, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que se a gente entender que existe um mastermind na sociedade sobre as suas demandas, sobre as suas necessidades, e existe um grupo populacional relativamente grande no Brasil que depende do Estado, que é realmente dependente de uma educação pública de qualidade, de uma saúde pública de qualidade, de segurança pública, enfim, de infraestrutura básica, saneamento. Sim, eu acho que a gente tem que ter uma legitimidade grande no orçamento, seja quais forem as escolhas públicas, para que a gente possa realmente avançar num tema que eu acho central no que nós estamos discutindo hoje, né? Que é nós termos aí a sustentabilidade das contas públicas e uma sociedade comprometida, ela própria, com a rigidez das contas públicas, ou seja, com a responsabilidade fiscal, é disso que a gente está falando, né? Essa aqui, eu tivesse um público mais aberto, mais diverso, eu usaria esse termo, né? Acho que a gente tem que construir como instituição no Brasil o valor da responsabilidade fiscal. Então, assim, eu fiz essa introdução para dizer que nós temos um regime democrático, né? E a nossa população elege democraticamente os seus representantes. Por trás dos seus representantes, tem princípios que sejam mais, digamos assim, ideológicos, né? Ou escolhas públicas, de qual área priorizar, de qual ênfase vai dar na política econômica, e eu acho que isso é uma questão que tem que estar permeando esse caráter da transparência e da legitimidade dos orçamentos públicos no Brasil. Tá? Então, se você tem uma escolha por mais gasto público, ok, eu acredito que déficits por algum tempo não tem problema, que isso seja transparente, né? Que isso seja feito à luz do dia, e que, se for necessário, né, vamos fazer o debate sobre regras fiscais. Então, eu vou começar agora aqui compartilhando a minha tela. É um esqueminha relativamente simples. Eu só peço ao Marco para confirmar que está dando para enxergar. Eu estou tentando aqui só... pronto. Então, aí, gente, olha, eu fiz isso aqui para ajudar um pouco a gente a entender, né, os três principais arcabouços de regras fiscais que a gente tem no Brasil. Na verdade, a gente tem uma proliferação de regras,
mas eu acho que esses 3 arcabouços conseguem sintetizar tudo que nós temos, né? Primeiro, uma regra que eu chamo de a regra esquecida na letra da Constituição, que é a regra de ouro, né? A regra de ouro é a mais antiga de todas, existe desde a Constituição de 88, e a gente só descobriu a regra de ouro praticamente depois da aprovação da regra do teto de gastos, porque por acaso a gente viu que a gente estava com um risco enorme de não cumprir, né? E aí a gente começou a discutir, eu estava no Tesouro nesse momento, e a gente começou primeiro a checar a informação, porque era um universo bastante, digamos assim, hermético, né? Dependia de muitos senões e muitas contas que não eram tão claras naquele momento. E o primeiro trabalho foi organizar o processo de dar transparência à regra de ouro. Então, a gente ficou aí bons meses trabalhando internamente, com a preocupação de sair com uma comunicação limpa, clara, transparente. Quando a gente saiu no primeiro relatório do Tesouro Nacional, a primeira apresentação do RTN que eu levei a público e para a imprensa no geral foi no mesmo momento, a questão da regra de ouro, o problema de risco de não cumprimento, né, ou de descumprimento, a gente já tinha conversado com o TCU, nós levamos o problema ao TCU, a gente já tinha conversado internamente dentro do governo, havia, sim, uma conversação já para preparar os agentes para entenderem que era uma regra que estava adormecida, mas que já existia, né? O que diz a regra de ouro? Olha, a tradução disso também, de uma forma muito simples, foi uma tentativa do legislador, na época da Constituinte, de dizer o seguinte: olha, gente, a gente pode se endividar, ok, né? Mas não vamos se endividar para pagar despesa corrente, não vamos se endividar como país para pagar salário, para pagar pensões, porque nós temos um compromisso com as próximas gerações. Então, eu acho que isso foi a assunção mais geral, né, do que o legislador tentou fazer. Mas, dadas as peculiaridades de contabilidade pública, não foi bem isso, porque esse problema já deveria ter aparecido desde que a gente começou a fazer déficits, e esses déficits estarem aí do tamanho realmente do aumento das despesas correntes, das despesas obrigatórias, e isso não aconteceu por razões peculiares, né? Financiamento de transferência de recursos pelo Banco Central, etc. Bom, a segunda regra, mais importante, foi a regra da LRF, as regras da LRF. A LRF foi uma legislação voltada para fazer um melhor gerenciamento da política fiscal nos entes subnacionais e tal. Foi um marco, não vou aqui me adentrar, que todos conhecemos aqui nesse meio, mas acho que a história da LRF nos diz muito sobre a instituição brasileira da responsabilidade fiscal. Na medida em que a regra se tornou binding, impeditiva, restritiva para o processo decisório dos entes subnacionais, dos outros poderes, ela foi sendo burlada, né? Ela foi sendo contornada, ela foi sendo adaptada, reinterpretada, e também por aqueles que eram responsáveis por serem os guardiões dessa regra, tribunais de contas, bom, whatever, né? Foi realmente uma regra que foi sendo retirada na sua potência porque ela se tornou binding. E quando eu olho para a regra do teto, né, e que foi uma regra discutida com o intuito, né, de reancorar a credibilidade da política fiscal brasileira, me chama a atenção essa história que a gente traz da LRF. Falando um pouquinho do teto, né, a formulação do teto visava múltiplos objetivos, mas com um desafio. Teria que ser algo simples, direto e pouco passível a contornos, né? De alta execução e que pudesse trazer a valor presente o seu benefício futuro. Qual era o seu benefício futuro? Uma consolidação fiscal de longo prazo, gradual, dado que naquele momento, diferentemente de outros momentos onde nós fizemos ajustes fiscais importantes no Brasil, quer no governo FHC, quer no governo Lula, quer posteriormente, já no início do governo Temer, em todos esses momentos, nós tínhamos, menos ali no governo Temer já com a regra do teto, nós tínhamos espaço para cortar. Né? Tinha discricionária, tinha investimento, né? Vamos reduzir o investimento por 2 anos, retomar o fôlego, ajustando as contas, e depois a gente volta
ao processo, vamos, né? Enfim, nós tínhamos uma camada de discricionárias relativamente razoável para poder fazer ajuste, né? Ou até aumento de carga tributária, né? O governo FHC, ao longo do tempo, foi aumentando carga tributária. O governo Lula fez uma reforma de PIS/COFINS também. Isso, por afetar importações, gerou, sim, um alto escambo de aumento de carga tributária, menor, mas gerou. Enfim, a gente foi, ao longo do tempo, fazendo isso. Bateu no muro. A gente tinha uma carga tributária já muito elevada, um terço da economia, muito acima dos nossos pares, né? A gente já estava com uma dívida super elevada, né, indo para 80% do PIB, vindo de 60%, indo para 80%, né? Um aumento de mais de 20 pontos de percentagem, o dobro da média dos países emergentes, praticamente, e a gente estava em déficit. E a gente tinha um orçamento todo engessado, 95% do orçamento com despesas obrigatórias, 94%, tá? Para ser precisa aqui e justa. Então, assim, no muro, a gente não tinha como cortar 2, 3 pontos do PIB no orçamento e ainda faltar alguma coisa para fazer um ajuste que a gente mensurava na época ser na faixa de 5 pontos de percentagem do PIB. Então, a gente teve que realmente ganhar em valor presente uma consolidação futura, né? Nos 10 anos, até em 20 anos, e assim veio a regra do teto. Tá? É uma coisa só, a despesa primária do ano seguinte só pode crescer igual a despesa primária do ano anterior, mais inflação. Houve um T0, onde a gente teve que colocar qual seria esse nível de despesa, e algumas ficaram de fora do teto de gastos, e ainda teve um grande benefício, um ajuste do lado da demanda, né? Dando uma certa confiança que a gente não ia aumentar a carga tributária e que a gente ia ter um processo orçamentário mais saudável, porque uma prática recorrente era a gente superestimar a receita, gerar um monte de resto a pagar dentro do orçamento e gerar um orçamento paralelo que chegou realmente a compor uma fatia importante do orçamento original. E aí, né, a gente teve, como a gente sabe, tentativas de excepcionalizar coisas de despesas primárias e essa perda de transparência pelos constantes excepcionalizações da regra da meta de resultado primário. Lembrando aqui um pouquinho da meta de resultado primário, que era uma meta da LRF, essa meta nasceu no acordo com a FMI, uma discussão que a gente estava no governo na época, na Secretaria de Política Econômica, onde o Manuel também já esteve. E qual que era a conversa? A gente precisa de um nível de superávit para estabilizar a dívida ao longo do tempo e dar essa confiança. E deixar claro os momentos que o governo vai optar por fazer uma política fiscal mais forte, até para reduzir o endividamento do país. Ou seja, a política contracíclica vai ficar clara, vai ficar transparente, e essa discussão vai se dar com o Congresso a cada ano na formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acontece que essa meta de superávit primário, porque superávit eu não preciso explicar para vocês, né? Porque a gente tem um R maior do que o G no Brasil, então a gente precisa gerar superávit para poder estabilizar a dívida. De repente, essa meta virou déficit. Meta de déficit primário. Então, assim, também foi uma distorção, né? A gente deixou de entender o propósito original da lei e da meta e simplesmente adaptou alguma coisa para a gente poder fazer, digamos assim, o cumprimento da lei. Né? É óbvio que a LDO está 3 anos à frente de projeção e tal, mas ficou frágil em termos de capacidade de ancorar expectativas, especialmente a partir de 2015, quando a gente viu que o Brasil descobriu que a gente poderia ter metas de déficit na LDO. Né? E aí vocês viram na perda de confiança, subsequentemente a perda do grau de investimento e a reação como foi. E a gente passou a conviver com taxas de juros reais ainda mais altas. Enfim, a regra do teto veio como uma tentativa de balizar essa confiança. Onde é que eu vejo que nós estamos agora? Né? Nós tivemos uma PEC fiscal, nós passamos por uma pandemia, uma situação absolutamente excepcional. Né? Essa situação excepcional, digamos assim, ela foi um teste para as regras fiscais no Brasil. E aí eu tenho uma ponderação mais do que uma crítica. As regras fiscais têm cláusulas de escape para exceções. Né? A regra do teto, crédito extraordinário.
né? Digamos assim, a gente estava vivendo um momento absolutamente certo de exceção, né? Regra da LDO, né, que vem da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente pode, olha, gente, Congresso, so sorry, eu estou numa baita incerteza aqui, mas eu vou ter um planejamento para lidar com a pandemia, em termos de política pública. Eu vou fazer, talvez até poderia, né, fazer uma meta mais larga, uma meta que possa ser mudada em algumas vezes, mas eu tenho uma baita incerteza para mudar a meta, eu vou, né, precisar aí da colaboração de todos para a gente poder colocar em lugar um planejamento. Então, mudar a meta da LDO não é algo tão difícil assim, né? Diante de uma discussão que tinha uma legitimidade por trás, a gente precisava sair em socorro dos informais, dos vulneráveis e das empresas também mais vulneráveis. E a regra de ouro, tal do crédito suplementar. A gente tinha exceção prevista já na mudança da lei de relacionamento do Tesouro com o Banco Central, que a gente poderia modular e trazer os recursos acumulados naquele buffer previamente ou excepcionalmente. Enfim, até residualmente aprovar um crédito suplementar, que já vinha sendo feito desde 2019. Né? Tinha a história dos fundos para desvincular, foram desvinculados, 140 bi dos fundos, 325 do Banco Central, só isso já deu o que a gente gastou na pandemia. Tá? Então, qual é a minha ponderação? Talvez até um certo questionamento. Né? Não era necessário a gente suspender todas as regras de uma só vez, porque a pandemia não afastou a restrição fiscal brasileira. A restrição fiscal brasileira vinha de antes da pandemia, não tinha sido equacionada ainda, e ela não deixou de existir por causa da pandemia. Então, esse debate é importante. O Brasil tem restrição? Sim. Veio a pandemia? Veio. Né? Mas isso não mudou o quadro fiscal brasileiro, agravou. Né? Então, acho que a suspensão geral de regras fiscais dentro de um orçamento de guerra é um problema, porque abriu-se um precedente, vocês vejam esse ano novamente, a gente passou por uma emenda constitucional para superar e colocar exceções ali no processo orçamentário de 2021, haja vista a necessidade de prorrogar o auxílio emergencial. E o fato de ter sido capeado, de ter sido um limite de 44 bilhões, e agora a gente vai prorrogar com crédito extraordinário disso tudo. Né? Então, assim, a gente agora vai iniciar uma discussão, provavelmente, ou, né, não estou falando que vai ser implementada, mas vai ter essa discussão de que nós precisamos otimizar as regras fiscais no Brasil, precisamos fazer uma convergência das regras fiscais, um reequilíbrio, o mundo está convergindo para uma regra mais simples e mais geral. Né? Assim, o que eu digo para vocês, a gente estudou isso a fundo, cada regra tem sua vantagem, a sua desvantagem. Cada regra tem uma característica mais forte. Nem toda regra vai conseguir ser abrangente o suficiente para lidar com todos os problemas da natureza da restrição fiscal brasileira e da natureza da restrição do processo orçamentário no Brasil. Mas a gente vai passar por essa discussão e eu temo que a gente vai, mais uma vez, mudar a regra para não mudar a realidade. Né? Qual é a realidade? A gente precisa fazer um ajuste fiscal no Brasil. A gente precisa colocar as contas em ordem. A gente precisa, para e passo, equilibrar as contas públicas no Brasil, subnacionais, entes e tal, realinhar incentivos, e a gente precisa difundir uma cultura de que vale a pena ser responsável com o dinheiro público. E aí eu abro em amplas dimensões, na execução orçamentária, na transparência das escolhas que são feitas e das opções que são feitas, e, obviamente, no compliance, na integridade. Né? Acho que a gente avançou em alguns pontos, nem sempre o Brasil é linear nesses avanços, avança, vai para um lado, vai para o outro, vem um retrocessozinho, vai para frente de novo. Essa um pouco faz parte da nossa realidade, das nossas idiosincrasias, mas uma coisa está clara, nós estamos, de novo, né, em função da pandemia, óbvio, viu, gente? Eu reconheço isso, todos nós reconhecemos a dificuldade que o país passou, que o mundo passou, mas nós estamos efetivamente aqui diante de um baita desafio, né, que é avançar na consolidação fiscal,
Nós temos uma consolidação fiscal muito arriscada, porque já temos uma carga tributária muito elevada, nós já temos dificuldades de fazer reformas do lado da despesa, porque nós já fizemos uma reforma de pensões, nós já tiramos, por exemplo, né, o subsídio, a folha de pagamentos, reoneramos parcialmente, a folha deve estar aí há mais alguns anos, deve voltar a reonerar, que era uma transferência que o Tesouro fazia para o sistema de pensões, então isso também foi ajustado. Nós ficamos aí no Brasil há 3 anos sem reajustes para os funcionários públicos. E agora, né, o que ficou remanescente para esse ajuste de contas públicas, o Congresso já sinalizou que não concorda, né, majoritariamente, eu estou falando, óbvio, né, que é acabar com o bônus salarial, reestruturar a assistência social dentro desse orçamento de 140 bilhões que a gente tem aí, que dá para fazer uma coisa mais legal em termos de efetividade para aqueles que são dependentes da assistência social pública, e tem muita gente no Brasil que é, né? Nós temos aí um conjunto grande de vulneráveis no Brasil, ainda maior agora. Então, essas coisas têm baixa aceitação, ou seja, um pequeno espaço que a gente precisa ampliar via convencimento, né? Mas ficou mais difícil. Por outro lado, quando a gente vê essas discussões sobre reforma tributária, o que surge como o mais bold, né, o mais destacado nesse debate, tem sido um esforço de redução de carga e também além da simplificação. Tá? Mas eu não vejo a simplificação só com neutralidade. Eu vejo simplificação com uma grande expectativa de redução de carga tributária. Esses são riscos para a consolidação fiscal. Tá? E a outra coisa é que quando a gente olha para a dívida PIB como uma medida de solvência intertemporal, de sustentabilidade, mais do que solvência, de sustentabilidade intertemporal, ela é muito afetada por condições financeiras. Então, vai, volta, melhora, piora. Agora eu vejo as pessoas falando, não, o ciclo de commodities veio com uma sorte, a gente ficou mais rico durante a pandemia. Come on, assim, a gente ter 50% de aumento de custo de alimento no Brasil, com uma população que metade dessa população, pelo menos, consome na sua cesta de consumo 90% de alimentos, dizer que a gente ficou mais rico durante a pandemia, não, não ficamos, a gente ficou mais pobre. Né? A gente tem mais 14% de desempregados, 15 milhões de pessoas, um conjunto grande de informalidade, ainda temos emprego parcial, intermitente, e nós temos sim uma contração absurda do salário real. Né? Então, isso não é verdadeiro. Tá? Enfim, eu acho que temos um grande desafio para a consolidação fiscal. Eu vou terminar por aqui, Marco, para a gente poder discutir mais. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas o meu ponto central aqui nós temos uma consolidação ainda arriscada, nós temos uma taxa de juros neutra significativamente maior do que o nosso PIB potencial, nós precisamos de reformas que induzam a melhoria econômica nas duas vertentes, nos dois fronts, e nós precisamos trazer a sociedade para valorar o compromisso com a responsabilidade fiscal, ou seja, sem isso, regra fiscal pode mudar uma vez por ano, que a gente não vai conseguir chegar lá, tá? Era isso que eu queria falar para vocês como início de discussão. Ótimo, muito obrigado, Ana Paula. Foi excelente sua participação, foi muito clara, muito objetiva nas suas colocações. Então, eu passo imediatamente a palavra para o Manuel. Manuel, é contigo. Bom, pessoal, boa tarde. Antes, eu queria confirmar só que se você está me ouvindo bem, para seguir, ótimo. Então, primeiro, eu quero cumprimentar a Ana Paula, um prazer fazer esse diálogo com ela. Cumprimentar e agradecer o Marco Antônio pela moderação e pelo convite aí que todos os meus colegas do IPEA fizeram. Ele muito convenientemente lembrou da minha origem, né? A gente não pode negar nunca a origem. Então, quero agradecer aí o Danilo, o Marcos Heckscher, o Bruno, que fizeram esse convite, estão organizando esse ciclo de seminários. Acho que a Ana Paula, de certa forma, ela colocou alguns aspectos que são complementares ao que eu vou abordar. Ela fez um ligeiro registro histórico da institucionalidade fiscal brasileira e atacou os pontos correntes. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais teórica de regras fiscais para depois chegar
na discussão brasileira, e aí eu encerro fazendo algumas observações sobre a questão orçamentária, de reforma orçamentária, e como é que eu vejo essa questão da sustentabilidade fiscal. Então, trouxe aqui uma apresentação para compartilhar. É interessante estar aqui com vocês, discutindo esse tema, porque quando eu cheguei no IPE, essa foi a minha primeira linha de pesquisa. Então, eu sempre gostei muito desse tema das regras fiscais, porque ele sempre misturou muita coisa de economia com institucionalidade, questões institucionais. Então, sempre dei muito valor para esse tipo de discussão dentro da área de política fiscal. Obviamente que depois eu fui fazer outras coisas também. Tá? Então, antes de entrar no debate brasileiro, eu queria chamar a atenção, e como a audiência é ampla, dizer por que a gente tem que ter regra fiscal. Essa é a questão principal. Tá? A gente tem 3 formas de financiar a política fiscal em qualquer país. Ou a gente tributa, ou a gente se endivida, ou, em última instância, né, emite moeda. Do ponto de vista teórico, essas são as 3 formas de financiamento da política fiscal. Cada uma tem um limite, um nível de governança próprio. Então, se eu quiser aumentar a carga tributária para financiar os gastos, eu tenho que fazer uma negociação política, e os limites da carga tributária eles são dados pela política. Se eu quiser financiar gasto público com endividamento, os limites vão ser dados pelo mercado. O mercado vai cobrar uma taxa maior, vai cobrar uma taxa menor, dependendo de questões objetivas, de sensação sobre política futura, etc. E, por fim, você tem a última medida, que é o financiamento monetário, que, em geral, em função da perda de governança que você tem quando usa em excesso esse tipo de procedimento, esse tipo de situação só acontece em situações muito específicas, seja em crises, guerras e coisas desse tipo, tá bom? No Brasil, por exemplo, só é permitido financiamento monetário quando você caracteriza uma crise fiscal, que foi o que aconteceu no ano passado, por exemplo. Esse é o nível de governança que a gente tem hoje nessa questão monetária. Em outros bancos centrais, por exemplo, você financia com QE, também normalmente motivado em períodos de crise. Então, mas são situações excepcionais. No mundo normal, em situações concretas, é tributação e endividamento via mercado, cada um com a sua própria restrição. E aí qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, esses limites de financiamento não produzem uma disciplina fiscal condizente com um equilíbrio macroeconômico saudável. Muitas vezes o mercado pode financiar uma expansão fiscal de forma exagerada, muitas vezes a política pode criar algum tipo de circunstância para a expansão indevida do gasto público, e nem sempre esse gasto é justificável. Você pode ter aumento de gasto que não gera aumento de crescimento. Então, as regras fiscais vêm para reforçar esses limites macroeconômicos do financiamento da política fiscal. E, com isso, você tem uma série de regras fiscais que tentam resolver problemas específicos que surgem na literatura. O primeiro problema que surge é o viés do déficit. É a ideia de que governos, em geral, gostam de aumentar gasto, mas não gostam de aumentar receita. Então, ao longo do tempo, você teria um viés teria produzido um déficit que vai acelerar o endividamento público. Tá? Então, muitas vezes, você tem meta de resultado primário, meta de déficit nominal, meta de resultado estrutural para eliminar esse tipo de viés. O segundo problema que surge nessa literatura de política fiscal é o viés contra investimento. Você tem um processo político que prefere expandir gasto corrente, tipicamente transferência de renda, contra investimento. O investimento gera crescimento de longo prazo, transferências sociais geram dividendos políticos de curto prazo. A regra de ouro, por exemplo, é uma situação em que você tenta coibir, né, uma expansão indevida de gasto corrente. O que a regra de ouro diz? Você só pode se endividar para investir. Então, ela restringe muito o financiamento dos gastos correntes, porque você só pode fazer isso via tributação. Então, esse é o papel da regra de ouro, proteger investimento. Então, o terceiro tipo de situação que surge é o viés de curto prazo e longo prazo, tá? Do ponto de vista mais geral. Por exemplo, os políticos podem gostar de fazer obras de investimento para construir uma escola, mas eles não gostam de gastar com o custeio da escola, porque aquilo não dá visibilidade. Então, eles preferem construir uma segunda, uma terceira, uma quarta escola, ao invés de botar a escola para funcionar. Tá? Para isso que surge o mínimo constitucional, que é uma fonte de financiamento garantida dentro do orçamento para você estabilizar o financiamento de uma política pública com perspectiva de longo prazo. Tá? Então, a forma como você combina as várias regras dão, de certa forma, o tom do tipo de problema ou tipo de viés que a gente deseja corrigir
na discussão de política fiscal. Tá? Então, cada uma vai tratar esse problema de uma forma, e como a Ana Paula falou, cada uma tem vantagem, cada uma tem desvantagem. Aqui eu esqueci, né, só para lembrar, você também tem o problema da volatilidade. Uma boa regra fiscal deveria conter a volatilidade econômica. Tá? Isso é particularmente importante para um país como o Brasil, que é extremamente dependente de ciclo de commodities, que é muito volátil. Então, vou acrescentar aqui, então, mais uma propriedade desejável de política fiscal, que é a prociclicalidade. Desculpa, a contraciclicalidade, evitar a prociclicalidade. Tá? No Brasil, isso foi é um problema há muito tempo. Você tem ciclo de commodities, a economia cresce mais, a arrecadação cresce, o governo pode gastar mais. Então, o governo atua amplificando o ciclo econômico. Tá? Bom, as regras fiscais elas surgem nos anos 50 e 60, depois de uma série de testes, de avaliação e tal, surgiram duas discussões. Uma na crise de 2008, que é o debate entre rigidez e flexibilidade. A primeira geração de regras ela foi tida como... elas foram classificadas ou entendidas como inadequadas para fazer gestão de ciclo econômico. Tá? Então, muitas regras fiscais, muitos países alteraram as regras fiscais depois de 2008 para fazer uma gestão de ciclo mais adequada. Por que isso não era um problema antes? Porque até 2008 se entendia que a política monetária ia fazer gestão de ciclo sozinha. Depois de 2008 isso muda um pouco com toda essa discussão de estagnação secular, etc. Tá? Um problema que a gente, a meu ver, não chegou a ter aqui. E agora, na pandemia, você tem uma outra discussão que é o trade-off entre metas numéricas e padrões fiscais de governança. Ou seja, a questão não é exatamente se você deve 60% do PIB, mas para que você vai gerar um endividamento maior. Ou seja, você deveria justificar e ter padrões de governança para mostrar que aquele gasto é realmente necessário. Tá? Então, esse é o debate, como é que ele se apresenta hoje na literatura internacional. Quando a gente vem para o Brasil, o que a gente é curioso, porque o Brasil não sofre de problema de falta de regra, na verdade ele tem excesso de regra. A gente tem muita regra. O que a gente vê na literatura internacional é que um paradigma supera o paradigma anterior. Tá? Então você abandona o arcabouço anterior e coloca um arcabouço novo no lugar. Aqui a gente, de certa forma, tem uma tendência de empilhar. Tá? Então hoje a gente tem teto de gastos, tá? Resultado primário, limite de dívida que não é regulamentado para a União, mas existe para estados e municípios. A gente tem limite de criação de despesa continuada, mínimos condicionais e outros. Se eu esquecer de algum aqui, vocês podem depois me lembrar que eu incluo no slide sem problema nenhum. Mas aí em 2021, eu acho que a gente tem um bom exemplo do que aconteceu em 2021 com a criação da emenda emergencial. Tá? A emenda emergencial criou uma série de outras regras, e ela gerou alguns gatilhos que não são vinculados necessariamente com as demais regras fiscais. Tá? Então, por exemplo, você tem um limite lá de gasto com pessoal, né, despesa obrigatória, que você não pode furar, senão você aciona os gatilhos. Mas aquele limite de despesa obrigatória é muito superior ao que normalmente a gente observa como sendo adequado para a execução do orçamento no Brasil. É como se você já chegasse no shutdown antes do teto de gastos, antes de acionar esse gatilho. Tá? Você tem meta de redução de desoneração, etc. Então, a gente criou mais uma regra fiscal esse ano para tentar controlar esse negócio. Bom, entrando na discussão do teto, que eu acho que é assim, a principal regra fiscal que a gente tem. Toda vez que a gente inclui uma regra fiscal importante, as outras, de certa forma, ficam subjugadas a essa regra principal. Aconteceu assim no resultado primário, que a Ana Paula até comentou que a regra de ouro no Brasil não é uma regra conhecida, né? Ela só foi conhecida depois quando a gente esteve no limiar de descumprir. E aí gerou um debate, etc. Mas a regra de resultado primário sempre foi importante. E aí depois veio a regra do teto, que subjugou todas as demais. E aí, em 2016, quando a regra do teto foi divulgada, eu lembro que a gente fez um debate no IPEA, acho que o Marco Antônio, eu apresentei um artigo, o Marco Antônio, se não me engano, junto com o Zé Ronaldo e com o Estevão, apresentaram um outro artigo, né? E naquela ocasião chamei a atenção para o fato de que, dentro da regra do teto, você tinha um problema porque a velocidade de crescimento da despesa obrigatória era muito superior ao que estava disponibilizado, permitido pelo teto, de forma que você geraria uma contração de discricionária para níveis que a gente não... que invariavelmente chegariam numa situação de shutdown.
Tá? E, por sua vez, o pessoal, Marco Antônio, Zé Ronaldo, apresentaram algumas simulações mostrando que o teto era capaz de reduzir a dívida. Então, ficou aquela coisa meio no ar, né? Se tem assim, uma regra que, se o governo não conseguir aprovar reformas muito rapidamente, pode gerar algum problema orçamentário, que a gente não sabe como é que vai ser resolvido, não sabia até aquela ocasião, e, ao mesmo tempo, você precisava dela para controlar o endividamento. Né? O Marco Antônio, agora, em 2020, ele apresentou um estudo mostrando que o teto reduziu as taxas de juros. Né? Quando ele foi aprovado lá, você vê uma queda significativa das taxas de juros, se não me engano, de 5 anos. E aí tem uma questão. Né? Toda vez que eu vou fazer esse debate, inclusive com pessoas do mercado, você pergunta, o teto ficou tão, ele pegou de uma forma tão expressiva, que as pessoas querem saber se o teto vai ser cumprido no T+1, né? Todo mundo me pergunta, e aí, o teto vai ser cumprido no T+1, não vai? E hoje em dia eu devolvo um pouco essa pergunta. Eu falo, o que na sua cabeça significa dizer que o teto é cumprido? Aí eu vou chamar a atenção para alguns fatos. Me parece, acho que a Ana Paula vai concordar pela forma como ela abordou o assunto, que em maior ou menor grau, é uma questão de ênfase e de visão de cada um, você tem um processo de desgaste que se assemelha um pouco ao que aconteceu com a discussão do resultado primário. Então, por exemplo, em 2019, o teto mudou para atender a sessão onerosa. Não dava para eu acho muito difícil não mudar o teto para atender a sessão onerosa, até mesmo porque era uma despesa que ia ser gerada de forma financiada, aquela operação dava lucro para o governo. Mas mudou. Tá? Ainda em 2019, você teve uma operação polêmica, que foi a capitalização da EGPROM. Tá? Então, a capitalização da EGPROM é uma exceção do teto, né? Mas, em condições normais, o natural seria o Ministério contratar a obra pela empresa e financiar como gasto público, e aí seria por dentro do teto. Em 2021, esse ano, você teve uma grande discussão se você poderia criar despesa para a pandemia por meio de crédito extraordinário. As pessoas achavam que a pandemia era um evento previsível. Alguns argumentavam que a pandemia já era um evento previsível, qualquer despesa associada à pandemia deveria já constar no orçamento. Tá? Bom, diante de uma insegurança jurídica, o governo foi lá e tascou a possibilidade de ampliação do auxílio emergencial na Constituição. Veja, eu não estou nem entrando no mérito. Assim, obviamente que a pandemia é um fenômeno impressionante do ponto de vista econômico, precisa de um atendimento, mas depois que você coloca a despesa na Constituição, as coisas mudam um pouco de figura. Tá? O segundo fenômeno que surgiu já nesse ano, gasto da pandemia fora da regra, ou seja, como exceção, abriu espaço dentro do orçamento. O caso exemplar aqui é o Bolsa Família. As pessoas migraram para o auxílio emergencial, que está fora do teto, o Bolsa Família caiu, você abre um espaço para usar. Despesa com a saúde é a mesma coisa. Tem várias despesas com a saúde que estão sendo usadas fora do teto, e isso abre espaço dentro do teto para você usar um pouco mais. Um outro fenômeno que está surgindo, né? As despesas feitas fora do orçamento. Você faz um leilão, em vez de arrecadar um leilão e financiar a política pública, você já bota a despesa fora do orçamento no edital para a empresa que ganhar o leilão fazer. Isso diminui o valuation do leilão, o governo arrecada um pouco menos, e o que era uma despesa pública para ser feita dentro do orçamento vira um investimento da empresa, que vai ser objeto de fiscalização e regulação pela respectiva agência. E para o ano que vem, a gente tem esse alívio fiscal, entre muitas aspas, criado pelo aumento da inflação. Eu já nem sei mais se vai ser um alívio fiscal de fato, porque a inflação para o final do ano já está sendo bastante pressionada também. Então, esse descasamento de índices entre IPCA e NPC é uma coisa que a gente vai ter que ver melhor como é que vai ficar. Então, de certa forma, para concluir o raciocínio, né, com essa lista de situações que foram sendo criadas, cabe perguntar o que significa cumprir o teto, tá? Hoje em dia. Okay? E a pergunta é meio circular, se tem uma profecia autorrealizável. Se o teto vai ser cumprido enquanto as pessoas acreditarem que ele é cumprido, assim como acontecia com o resultado primário. Tá? Então, estou tentando passar. Pronto. Então, assim, eu coloquei essa gravura aí, eu lembrei dessa gravura quando o Danilo me convidou para a palestra, que assim, eu estou fazendo essa brincadeira aqui para a gente dar uma relaxada na discussão do teto, mas isso é um aspecto geral de política econômica. Você faz um planejamento e vai tocar o planejamento, mas no final das contas você descobre que tem uma pandemia, você descobre que tem um processo de impedimento, você tem uma denúncia do PGR contra o presidente, e as coisas se tornam muito mais complexas
do que a gente havia imaginado. Certamente, imagino que a Ana Paula já deva ter passado por algum desses vales aí, que eu também já tive a oportunidade de passar. Mas a vida é assim, né? Então, é importante, no final das contas, e aí eu vou entrar nessa segunda parte da minha discussão, a gente ter claro qual é o problema que a gente quer resolver. Tá? E para a discussão de despesa, a gente precisa ter um diagnóstico, até seja para consertar o teto, seja para tornar ele mais binding, seja para fazer o ajuste fiscal, que eu também acho que ainda precisa ser feito, seja para atender as consequências que a pandemia vai deixar, que eu acho que também vai ser uma demanda social importante. Eu acho que esse é o maior desafio hoje. Como é que a gente consegue fazer essa parte final do ajuste para se tornar a dívida pública sustentável e, ao mesmo tempo, não ser atropelado pelas sequelas que a pandemia vai deixar. Esse é o desafio. Tá? Bom, diagnóstico da despesa. Eu, em geral, eu sou fã. Todas as regras têm suas vantagens e desvantagens, mas eu acho que, para o Brasil, uma regra de despesa é importante. Tá? Por duas razões. Primeiro, que a despesa nos últimos 30 anos cresce como percentual do PIB. Então, uma regra de despesa, de controle de despesa, vai permitir algum controle na margem desse crescimento. Vai, pelo menos, impor algum tipo de trade-off. Tá? Então, você tem ganhos concretos. Segundo, eu acho que numa economia tão volátil como a brasileira, ter regra de gasto faz com que a política fiscal se torne verdadeiramente anticíclica. Quando a receita cresce, a gente poupa, tá? Porque você está impedido de gastar. Quando a receita cai, você sustenta um nível de gasto intermediário entre a regra e o que se deseja e o que se ache conveniente. Tá? Então, acho que essa é uma propriedade desejável para um país como o Brasil. Mas, quando a gente olha para a despesa, qual é o problema que a gente tem que resolver? Primeira coisa, é importante notar que a previdência social é o principal responsável pelo crescimento da despesa em percentual do PIB. Quando você coloca a série histórica em perspectiva, a previdência é o driver da despesa. O Fábio Jean-Piaget estuda isso há décadas e ele tem razão nesse ponto. Discutir despesa no Brasil é, em grande parte, discutir previdência. Isso não quer dizer que o resto seja irrelevante. Tá? A gente tem uma série de problemas de governança em alguns gastos. A gente está discutindo muito gasto obrigatório por conta do volume, mas os gastos discricionários também têm problemas de governança sérios. E a gente não pode esquecer disso. Então, assim, para o resto do gasto, eu diria que você tem que fazer reforma, avaliação e melhoria de governança. Tá? E aí, a última observação, com fenômeno geral, nos últimos anos a gente fez um ajuste fiscal forte. Tá? Eles não aparecem na estatística porque o PIB cresceu muito pouco. Então, quando você olha a despesa em percentual do PIB, ela não cai. Mas para um PIB que cresce muito menos do que antes da crise de 2014, para você manter essa despesa constante, você tem que ter produzido uma grande mudança na trajetória real dessa despesa. Tá? A única observação que eu faço é a seguinte: a gente conseguiu fazer muito ajuste fiscal em despesas que eu chamo de produtivas, né? Mas a gente não conseguiu fazer muito ajuste fiscal em despesas que eu chamo de improdutivas, ou seja, despesas que geram crescimento econômico versus despesas que não geram necessariamente crescimento econômico. Isso não é um aspecto desse governo, do anterior, em geral sempre foi mais ou menos assim. Tá? Então, aqui eu tenho a série histórica das despesas primárias. A série começa em 86. Eu fiz um trabalho com o Braulio Borges, meu colega lá do IBRE. As estatísticas do Tesouro começam em 97, pelo menos as divulgadas no site do Tesouro. Eu fui na biblioteca do IPEA. A biblioteca do IPEA tem os relatórios do Tesouro de antes. Então, eu peguei lá os arquivos físicos e digitalizei os dados. E depois eu peguei o IPEA tem até 90. Depois eu peguei os outros relatórios antes de 90 e consegui reconstruir a série desde 86, quando o Tesouro Nacional foi criado. Tá? Aí vocês vão ver aqui que depois de 90, 91, ela começa a crescer. E em 2020 não conta porque é a pandemia. Então você tem um salto que depois reverte. Tá? Quando eu tiro previdência desse gasto, olha que coisa interessante. Em 2019 eu praticamente gastei em percentual do PIB o mesmo que eu gastava em 86. Então, assim, discutir gasto público no Brasil é discutir previdência social. Tá? Não tem jeito. Não dá para fugir disso. Depois, nessa pesquisa com Braulio, a gente foi decompor o que explicava o crescimento das outras despesas. Tá? Aí eu tenho esse gráfico aqui. A despesa sai de 12,2% do PIB para 18%. Quando eu tiro o aumento real do salário mínimo, ela cai para 16,1%. Ou seja, 1,9% do ponto percentual do crescimento é reajuste real do salário mínimo. Depois,
quando eu tiro o reajuste do salário mínimo superior, o reajuste das faixas superiores ao salário mínimo, eu desconto ainda meio. Ou seja, 50% do crescimento do gasto acima do PIB no período é uma discussão de reajuste real da Previdência, seja salário mínimo, seja de quem ganha mais. Tá? E aí depois eu tenho as outras despesas. Aqui esse menos 1,5 são programas que foram criados depois de 88, sei lá, Pronaf, Lei Candir, coisas desse tipo. Tá? E aqui eu tenho um ajuste pela diferença de investimento. O investimento de 88 era um pouquinho maior do que o de 2016. Tá? E aqui eu tenho o recorte da despesa em 2019. 43,5% é previdência, 21,7% é pessoal. Assim, se eu controlar previdência e pessoal, eu controlo 70% do gasto público no Brasil. Além disso, ainda tem os outros que são governados por salário mínimo também, abono salarial e BPC. Tá? Então, assim, a discussão de gasto público no Brasil passa por previdência, salário mínimo e uma política salarial para servidores públicos com algum sentido de longo prazo, algum sentido de estabilidade de longo prazo, de estabilidade fiscal. Tá? Aqui, uma coisa que eu acho que teve um ganho importante nos últimos anos. As expectativas com relação a alguns parâmetros fiscais caíram. Tá? Então, você vê hoje, por exemplo, o governo atual ele não deu reajuste real do salário mínimo. Então, em períodos anteriores, o reajuste chegava a 20%. Hoje está em 1,5%, 1,3%. Tá? Não sei se vai dar no ano que vem, né? Mas se ele não der no ano que vem, vai ser o primeiro governo que não deu o reajuste real. É um governo que está buscando algum controle de gasto público, sim. Aqui, eu peguei uma tabela de gasto público do Tesouro aberto, ao máximo de abertura possível, deflacionei pelo IPCA e comparei o que se gastava em 2016 com o que se gastava em 2021. Aqui está acumulado até abril. Eu tirei as principais rubricas da pandemia, ou seja, crédito extraordinário, transferência para Estado e município, Bolsa Família, as contas que foram mais afetadas pela pandemia. Então, o que a gente vê aqui? Gasto com previdência de pessoal aqui, um crescimento bastante significativo, real. Tá? Ativo, cresceu 0, ou seja, onde o governo consegue controlar, ele controlou. Gasto com pessoal ativo não cresceu no período. Mas na Previdência, a pessoa vai aposentar, o gasto cresce. Então, você tem aqui ativo militar, 16%, aposentadorias e pensões civis, 10%. Quando você vai para a Previdência, o benefício previdenciário cresceu 10%. Antes de 16, ele estava crescendo a casa de 15%, 16%. Você fez várias reformas administrativas para controlar, mas a reforma da Previdência mesmo, ela só foi aprovada em 2019. Tá? Quando você vai para as outras despesas obrigatórias, tudo caiu. Abono e seguro-desemprego, BPC não caiu porque ele foi excluído da reforma da Previdência, aí você vem aqui, FGTS, acabou. Aquele complemento que o Fernando Henrique fez em 2001. Compensação para desoneração da folha, que a Ana Paula mencionou, caiu 60%. Fundeb, caiu 4%, vai aumentar agora que aprovaram a PEC. Lei Candir, caiu 23%. Subsídios, que foi uma conta que subiu muito na primeira metade da década passada, caiu 91%. Aí quando você vai aqui para baixo, saúde, caiu 4%. Educação, caiu 38%. Transporte, caiu 40%. Então, assim, você fez um ajuste fiscal bastante significativo nos últimos anos, mas ele é um pouco desequilibrado. Enfim, tem alguns gastos que são mais protegidos do que outros. Então, é mais difícil atuar em alguns gastos que eu acho que são mais meritórios para fazer ajuste e, ao mesmo tempo, você melhorar a governança de outros para você produzir mais crescimento. Eu acho que, do ponto de vista de despesa, esse é o desafio. Como é que a gente vai fazer regra fiscal para enfrentar esse desafio? Aí é que a gente pode aprofundar esse debate. Isso não está claro. É uma mistura de regra fiscal com governança, transparência e avaliação. Não dá para fugir disso. A regra fiscal não vai entregar tudo. Tá? Importante. E essa é uma coisa que me chama muita atenção. A gente entrega muita coisa para as regras fiscais esperando que elas ofereçam muito resultado. Eu acho que isso aqui, a nossa expectativa com relação a isso precisa ser um pouco diminuída para a gente atacar os problemas onde eles precisam ser atacados. Então, só para concluir, imagino que eu já devo ter passado do meu tempo, eu acho que tem 3 regras fiscais que são importantes assim, para resolver o problema que a gente vive no Brasil. Você deveria ter um limite de despesa permanente, porque as vantagens da regra de despesa elas são permanentes. Você não precisa de um regime de despesa temporário. Ela deveria ser permanente,
mas não acho que deveria comprimir o orçamento como a gente tem visto nos últimos anos. Tá? Segundo, eu concordo, tem várias experiências positivas com esses sistemas de emergência fiscal, como esse que a gente aprovou aqui. A única coisa que eu observo é o seguinte: o sistema de emergência fiscal deveria estar atrelado ao déficit, e não a um determinado tipo de despesa, porque é o déficit que gera endividamento. Então, essa deveria ser a variável, a meu ver, determinante para a gente acionar ou não um regime de emergência fiscal, e aí a gente pode discutir que gatilhos acionar, o que fazer. Tá? E, por fim, um sistema de avaliação de despesa um pouco mais completo. O que eu noto da minha experiência com o setor público, assim, você tem algumas castas no serviço público que conseguem fazer avaliação, tá? Mas tem vários outros ministérios setoriais, outros órgãos, etc., que essa cultura não chegou. Não é por maldade nem nada, porque a pessoa está buscando, assim, ela é cobrada por outras coisas, ela é cobrada para postar um sistema de saúde de pé, para o sistema de educação funcionar, etc. Ela não tem estrutura, tempo para fazer a avaliação das coisas. Então, essa é uma coisa que precisa ser instituída, construída e leva tempo. Tá? Mas as experiências de spending review, em geral, elas mostram que isso gera resultado de longo prazo. Tá? E aí uma questão que eu queria, já caminhando de fato para a conclusão, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, porque o pós-pandemia vai trazer muita pobreza. Acho que isso é visível para todo mundo que cuida, olha para as estatísticas, vê o dia a dia, como é que as coisas estão se dando. E isso guarda alguma analogia com o que a gente viu nos anos 80, guardado as devidas proporções. Você tinha um país que sai de uma crise muito severa, com uma inflação muito alta. Não acho que a gente vai ter problema de inflação, o Banco Central está fazendo o que eu acho que é correto. A questão não é essa, mas você sai com umas sequelas daquela crise, e eu acho que a gente vai sair com algumas sequelas dessa crise em termos de pobreza. Então, assim, a discussão das transferências sociais, como é que você vai combater essa pobreza, ela me parece muito importante. Tá? Então, a gente precisa, acho que a casa aí tem pessoas extremamente competentes para fazer esse debate, várias já têm feito. Então, acho que a gente precisa encaixar isso dentro dessa equação fiscal que a Ana Paula trouxe para a gente. Nas minhas contas, a gente precisa de um ajuste fiscal de 1,5. Tá? Você tem um resultado estrutural de 0, segundo as estimativas que eu apresento lá no observatório. Nas minhas contas, o resultado primário de equilíbrio está entre 0,5 e 0,7. Só qual é o problema? Você tem que, primeiro, construir um ajuste fiscal que, na média, consegue reduzir a dívida. Ao mesmo tempo, quando você trabalha com resultado estrutural, você sempre tem a possibilidade de frustração de parâmetros. Ninguém sabe muito bem qual é o hiato do produto, ninguém sabe muito bem qual vai ser a elasticidade da receita. Então, de modo que me parece que numa conta conservadora, considerando esses dados, a gente deveria pensar num ajuste de 1,5 ao longo de um espaço de tempo aí minimamente aceitável. Tá? E, ao mesmo tempo, tratar com algum grau de pragmatismo essa pressão por transferências sociais. E aqui, eu já citei o Fábio uma vez, vou citar ele de novo. Ele escreveu um artigo outro dia desse que eu concordo. Ele falou assim, o país já transfere renda demais, a gente não transfere pouca renda. Tá? Então, vai ser muito importante a gente, de certa forma, conseguir construir isso com alguma racionalidade que eu acho que talvez tenha faltado um pouco ali na Constituição de 88, nas regulamentações posteriores, porque depois que a gente regulamentou, a gente foi lutando para conter o crescimento daquilo. Se a gente já puder fazer alguma coisa racional que atenda o público mais vulnerável, seja com a regra que for, tá? Essas coisas, como eu tentei argumentar aqui, elas se sobrepõem às regras, porque a sociedade enfrenta essas coisas, ela resolve esses problemas. Então, se tiver que resolver, vai resolver. E aí a questão é como é que a gente consegue fazer isso de forma racional, com o mínimo de incentivos adequados, com financiamento adequado, resolvendo os problemas estruturais de sustentabilidade que a gente tem. Tá? Como é que a regra fiscal vai se adequar a isso, como é que ela vai funcionar como âncora para frente, é algo a se construir. Eu acho que a regra do teto teve várias vantagens. Minha preocupação sempre foi a questão da sustentabilidade dela ao longo do tempo. Nunca foi de negar eventuais benefícios que ela traga para você aprovar a reforma ou para você ter um efeito positivo em termos de redução de juros. Mas a questão é a sustentabilidade. Como é que a gente faz isso e como é que a gente atende questões que a sociedade vai impor para a gente, seja agora, seja no próximo mandato político. Sobre reforma orçamentária, só para terminar, eu vejo o seguinte, o problema da reforma orçamentária é que ela é importante, mas ela nunca é urgente. E quando você está no governo, você sempre foca no urgente e deixa o importante muitas vezes de lado. Tá? A reforma orçamentária, a meu ver, ela tem dois aspectos. Um é
a reformulação das regras e dos procedimentos. Então, por exemplo, a gente ficou na maluquice no ano passado e esse ano discutindo o que é um crédito orçamentário. Isso claramente é falta de densidade, de modernidade do instrumento. Tá? Muitas pessoas interpretaram que você não podia fazer financiamento com crédito extraordinário para nada mais esse ano, porque a pandemia já era um fenômeno conhecido. Se você tivesse que orçar o socorro da pandemia em agosto do ano passado, muito provavelmente você ia errar. Então, parece que era razoável você esperar um pouco. Então, você precisa ter alguns instrumentos que deem alguma flexibilidade para o gestor. Tá? Isso tem gerado uma insegurança jurídica enorme. Acho que o principal aspecto ter processo legislativo e de processo do governo na discussão da reforma orçamentária é reduzir a insegurança jurídica e modernizar os instrumentos que a gente tem para dar flexibilidade ao que é importante. A segunda questão da reforma orçamentária tem a ver com o processo político, que aí está associada à frase que o Marco Antônio citou do Fernando Rezende. Isso é muito difícil de você colocar na lei, porque isso é responsabilidade do Congresso. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma proeminência maior do Congresso. Então, se o Congresso quer ter uma proeminência maior, diferentemente de períodos passados, quando o Executivo fazia, você tem que ter uma responsabilidade maior. Então, é importante que o Congresso, independente da lei, da forma de reforma que se venha a fazer, que ele consiga avançar na maturação, em aumentar a maturidade dele com relação à importância na qual ele vai tratar o orçamento. Sem isso, a gente vai sempre ficar com as dificuldades que a gente tem visto. Obrigado, gente. Obrigado, Manuel, pela excelente apresentação. A Ana Paula fala um pouquinho menos, você fala um pouquinho mais, então, na média, a gente está mais ou menos dentro do tempo, então está ótimo. Eu agradeço aos dois, foram duas excelentes apresentações e complementares. O Manuel desenvolveu algumas questões que foram apresentadas pela Ana Paula inicialmente, e aí eu relembro aos participantes que estão assistindo que podem colocar perguntas para os palestrantes no bate-papo, e já tem aqui uma pergunta do Marcos Heckscher. Mas antes, Marcos, eu vou fazer uma pergunta, vou me aproveitar do meu papel aqui de moderador, já que eu fui citado pelo Manuel, né, então eu acho que eu posso falar aqui. E eu colocaria para os dois, tem duas questões importantes. Primeiro, eu acredito o seguinte, que haja um razoável consenso, um consenso em relação aos grandes temas aqui, né? Ao tema da importância da responsabilidade fiscal, ao tema de que um dos grandes problemas é o aumento de despesas obrigatórias, e a preocupação de que o principal problema com despesas obrigatórias se referia, e ainda se refere, porque a reforma da Previdência aprovada vai levar um tempo para fazer efeitos significativos, se refere ao crescimento das despesas com benefícios previdenciários. Eu acredito que esse era um diagnóstico que estava presente em todos os últimos governos, inclusive o Manuel, quando estava no SPE, já se pensava nessa, discutia uma questão de reforma previdenciária, ainda no final do governo Dilma. O governo Temer encaminhou um projeto de reforma previdenciária que acabou não avançando no Congresso. O governo Bolsonaro agora apresentou um projeto que acabou sendo aprovado. Então, de certa forma, o principal problema, que era de aumento de despesas obrigatórias, era reconhecido como tal e buscou-se atacá-lo da forma como era possível. E hoje a gente vê que, apesar da PEC aprovada com a reforma da Previdência não ter incluído, por exemplo, estados e municípios, a gente vê que vários estados já vêm aprovando reformas da Previdência e conseguindo controlar de alguma forma seus déficits atuariais. Aí eu perguntaria para a Ana Paula, colocando essa questão, que ela falou corretamente que não adianta a gente tentar, de cima para baixo, tentar impor goela abaixo da sociedade a ideia de responsabilidade fiscal, porque, na verdade, isso tem que vir da sociedade, a sociedade tem que estar convicta disso. Agora, na medida em que vários governos com diferentes vertentes ideológicas, etc., já vinham com, por exemplo, essa ideia de manter a responsabilidade fiscal como um tópico importante, aí eu pergunto, será que a sociedade já está amadurecendo nesse sentido? E até a forma como a reforma da Previdência foi aprovada, a gente olha em outros países, reformas da Previdência sendo aprovadas, tem manifestações na rua muito violentas contra a reforma. Aqui foi suave, né? Passou muito fácil, de certa forma, facilmente, de forma suave.
Aí eu perguntaria para você será que a gente já não avançou bastante nesse sentido ou ainda falta avançar nessa direção? Para os dois, eu coloco a questão, o Manuel coloca corretamente a questão de limitar despesas, etc. E a Ana Paula falou que um dos problemas da meta de resultado primário era que inicialmente ela tinha uma relação mais direta com a estabilização da dívida e depois perdeu-se isso, né? Quando você tem uma meta de déficit, ela claramente não tem a ver com o superávit requerido para estabilizar a dívida, porque como R maior que G para o nosso país, você precisa de superávit, não déficit. Então, as metas que nós temos tido nos últimos anos não são certamente os valores requeridos para uma estabilização de dívida, mas são as metas factíveis, possíveis, dadas as restrições que nós temos em termos de conseguir ajustar nossas contas públicas. Aí eu coloquei para vocês, e aí o Manuel, em particular, que avançou um pouquinho mais em pensar um desenho mais detalhado de regras, como que a gente conseguiria fazer essa ponte mais clara? Que hoje nós temos regras que não necessariamente a gente não vê como que elas contribuem explicitamente para estabilizar a dívida. Então, eu coloco essas duas questões para vocês, aí depois eu passo para a pergunta aqui do Marcos Heckscher, que colocou aqui no bate-papo. Então, a Ana Paula pode começar, Ana? Obrigado. Claro. Bom, o que eu vejo sobre isso, né? Há tempos que a gente tem avançado nessa questão do Congresso ter mais espaço para alocar recursos do orçamento. A gente teve uma discussão mais enfática agora recentemente com a ideia de orçamento impositivo versus orçamento autorizativo, né? O orçamento impositivo, a meu ver, da forma com que ele foi colocado, né, ele abrange só uma parte pequena, né, do orçamento, ele visa muito mais a gente ter um diálogo mais aberto com o Congresso, né, do que propriamente o Congresso decidir a alocação. A alocação está restrita e praticamente impedida de ser feita porque a gente já tem um orçamento praticamente todo destinado por causa das despesas obrigatórias, né? Então, assim, ficou um desafio maior para a sociedade, né? E eu acho que o que aconteceu com a reforma da Previdência foi emblemático. Nós não só tivemos uma reação diferente da sociedade, depois de uns 3 anos de maturação, aí, o debate 5, talvez, porque teve realmente ali no final da gestão Dilma um esforço ali de colocar na mesa a questão do debate da reforma previdenciária. Mais do que isso, assim, a gente foi para a rua pedir a reforma. Né? O Brasil fez manifestação de rua para pedir que fosse feita a reforma da Previdência. Então, eu acho que digamos, o mote que a gente tem hoje, forte, que eu vejo, que ligaria, sim, um fio da sociedade com o Congresso e com esse objetivo da gente ter rigidez, né, no processo orçamentário e fiscal brasileiro, buscando sustentabilidade no longo prazo, é a questão da desigualdade. Né? Então, você fazer mais justiça via um orçamento mais legítimo, eu acho que é o grande mote que nós temos hoje para fazer isso vocalizar e chegar ao Congresso. O Manuel me mostrou ali a tabela, né, a última que ele mostrou, com os gastos que já sobre o abrigo do teto cresceram ou diminuíram. É claro que a gente tem forças diferentes a cada momento do tempo via grupos de interesse. A lógica da ação coletiva, gente, obviamente que vale. Né? Como fazer para os interesses difusos chegarem ao orçamento? O Manuel também citou alguns desses caminhos, né? Avaliação. A gente ter condições de condicionar despesas em função dos seus repartos efetivos. Por que é tão difícil a gente rever a assistência social no Brasil? A gente tem programa que está empilhado desde a Constituição Federal de 88. A gente vai criando programa novo e mantendo os programas velhos. Mas, assim, a dinâmica social mudou completamente. Né? A dinâmica do mercado de trabalho nem se fala. Então, de novo, não obstante a gente ter uma democracia e o direito de mudar escolhas públicas ao longo do tempo, principalmente travestidas de prioridades a cada momento, eu acho que tem uma coisa que é incondicional, deveria permear qualquer orçamento,
que é a capacidade da gente só continuar a despesa que realmente esteja contribuindo para a redução das desigualdades e para os objetivos sociais no Brasil. Então, eu acho que esse é um acordo suprapartidário, supra-ideológico, tudo, que a gente deveria ter realmente para valer. Se você avaliar o bônus salarial, não fica de pé. Né? Por que a gente ainda tem essa dificuldade tão grande de criar narrativas para dizer que tem algo sim melhor do que o abono salarial, e que o abono salarial não necessariamente vai para os pobres brasileiros, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar isso mais na natureza do nosso processo orçamentário. Eu sei que não é fácil. Aí vem um teste, né? Foi aprovado na PEC fiscal mais recente a necessidade de a gente reduzir subsídios, o governo tem só um compromisso, mandar as propostas. Eu acho que o Congresso vai estar ali diante de um teste para saber se realmente a gente pode contar com essa maturidade, esse crescimento de maturidade, para ver se a gente consegue reduzir isso daí. Sobre o futuro das regras fiscais, né? Eu estou mais numa linha de que a gente deva restabelecer alguns princípios mais gerais junto com os órgãos de controle estaduais. Veja, na medida que a gente tem orçamento impositivo, é o nome, tá, que foi dado, estou falando aqui que é como o Congresso começou a chamar o orçamento impositivo. A contenção do TCU não vai ser mais tão efetiva. A contenção do TCU é super efetiva no processo que toca o Poder Executivo, os poderes executivos. Mas ela é muito menos efetiva quando toca o Poder Judiciário. O TCU, um órgão subordinado ao Poder Judiciário, depende de uma aprovação orçamentária que é discutido pelo Poder Legislativo. Desculpa, eu falei para o Judiciário, mas é o Legislativo. Troca tudo aí, gente. Então, assim, essa contenção, quando o Poder Legislativo é que tem um controle maior do orçamento, essa contenção fica mais fraca. Né? A gente viu aqui na discussão do orçamento, uma discussão foi muito friccional, mas assim, o TCU ele se manifesta muito mais prontamente quando a gente está falando de gestores do Poder Executivo. Né? E isso tem que baixar, isso tem que descer. Os tribunais de contas, os judiciários, os órgãos de controle, eles precisam ter realmente uma convergência, um alinhamento de interesses dentre os entes subnacionais. Assim, os incentivos não estão bem alinhados. Quando a gente vê que os estados são suplantados de pagar dívida por decisões do Supremo, sendo que são dívidas contratuais, né? Bom, mas a questão social, as demandas sociais superam, né, uma relação contratual. Isso, obviamente, traz um risco moral futuro. Né? Então, assim, como alinhar esses incentivos somente envolvendo todos os poderes? Eu sempre falei isso desde que eu passei pela gestão estadual. Ajuste fiscal, gente, só tem condições de acontecer se todos os poderes estiverem na mesma linha de pensamento. Tá? Porque senão a gente não consegue ter os alinhamentos de astros necessários para poder fazer. Por outro lado, quem quis fazer, criou esse alinhamento e defendeu isso com liderança e com aspectos positivos, não precisou necessariamente de grandes regras fiscais, não precisou necessariamente de grande enforcement vindo da questão legal. Né? Óbvio que ajuda você falar, eu vou cumprir a regra de limite de pessoal. Tá? Eu não vou criar exceções à regra de limite de pessoal. O Tribunal de Contas tem que estar do seu lado. Então, para frente, Marco, respondendo aí um pouco a sua pergunta, eu acho mais importante a gente ter alguma coisa, alguma condição, alguma governança, né, que traga para a mesa todos os atores ao mesmo tempo e que crie esse alinhamento de astros, do que propriamente a gente rediscutir tudo de regra fiscal de novo, porque pode acontecer o mesmo que já aconteceu com a LRF, está acontecendo com o teto. Está acontecendo com o teto tanto pelas exceções, o Fundeb está fora do teto, as capitalizações estão fora do teto, os processos de concessão com outorga e projetos orçamentários ligados a outorgas que ficam fora do orçamento extrateto, além do que a inflação ajudou o teto. Né? Então, não foi um processo de reformas, de indução de reformas, não foi um processo de melhora da condição de rigidez ou de maior flexibilidade dos orçamentos, não foi isso que estava praticamente viabilizando o teto aí até 2026.
Porque, inclusive, você pode acionar os triggers orçamentariamente, não precisa ser na execução. Ou seja, a gente tem uma menor potência do teto já pelo processo inflacionário também só de um ano, choque orçamentário de 2022. Né? Então, assim, de novo, eu acho que a gente tem que passar por uma reflexão mais profunda e concordando plenamente com o Manuel, menos superficial em torno de que vamos fazer uma reforma ampla de regras e mais vamos cumprir as regras que nós temos, criando grandes princípios mais norteadores dessas regras do que propriamente refazendo a redação e aprovando novas PECs. Eu não respondi a pergunta aqui eu deixei para depois, é isso mesmo, né? Depois, já chegaram mais duas aqui, então a gente vai... Manuel, então, por favor, depois eu passo para as perguntas, já temos 3 perguntas aqui. Eu vou só, sobre a questão da Previdência que você colocou, eu diria o seguinte, quando eu vi a reforma da Previdência sendo aprovada, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, né, em 2011, eu recebi uma delegação de Portugal. Eu estava na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e fui o responsável do Ministério da Fazenda por receber a delegação de Portugal. Pelo Banco Central foi o Avazu, que era o diretor na época. Né? E, na época, eles queriam pegar um financiamento brasileiro de reservas internacionais para lidar com a crise do euro. Eles estavam numa crise severa lá. E eles apresentaram o plano de ajuste fiscal deles, etc. Começaram a discutir com a gente. E aí, no final, o chefe de gabinete do ministro, que era quem estava do lado deles capitaneando a delegação, me chamou no canto para conversar e falou assim para mim, olha, lá em Portugal a gente está disposto a qualquer coisa para permanecer no euro. Porque para Portugal sair do euro o custo é enorme. Você tem questões de preconceito, etc. Enfim, para eles estar no euro era um preço que valia, eles estavam dispostos a pagar qualquer coisa. E aquilo me chamou muita atenção. E eu lembrei dessa história quando eu vi a gente aprovando a reforma da Previdência. Apesar das dificuldades, algumas eu mencionei, outras a Ana Paula mencionou, um país que faz uma reforma da Previdência que a gente fez, é um país que está disposto a muita coisa para buscar o caminho de sustentabilidade, crescimento, etc. Tá? Se não foi pouca coisa o que a gente aprovou na reforma da Previdência, essa é uma questão que eu, de certa forma, vivi, como você lembrou aí que eu trabalhei com isso, a Ana Paula deve ter visto isso de perto, ainda que na época o Marcelo Caetano aparecesse mais, mas como ela cuida do Tesouro, ela está vendo lá a quantia crescendo, então ela acompanhou com cuidado disso. E o governo agora fez. Tá? Uma coisa parecida eu vi nessa discussão dos dividendos, da tributação dos dividendos, que o governo propôs agora, e que tem uma contribuição gigantesca do IPEA. Foi o IPEA que levantou essa bola, se eu não me engano, em 2014. Então, eu acho que a gente tem um nível de maturidade, não é o nível de maturidade para determinados assuntos que talvez a gente gostaria, mas, em vários casos, eu acho que o país dá demonstração de força. É o país que venceu a inflação lá nos anos 90 e sempre que a inflação aparece, você tem uma pressão social enorme para combater a inflação. Então, acho que a gente, aos poucos, avança. De vez em quando a gente dá um passo para trás, mas, em geral, a tendência é de andar para frente. Então, acho que depois da pandemia a gente consegue... vai ter um ciclo eleitoral agora, faz parte, mas depois da pandemia eu acho que a gente consegue enfrentar essa restrição fiscal. 2020, aí você falou da questão das regras, se eu pensei as regras e tal, a gente tem um dilema, porque o capital político ele é sempre finito, e a gente tem uma conjuntura política que privilegia muito fazer reforma no primeiro ano. A partir do segundo ano já começa a ficar um pouco mais difícil. Já entra eleição municipal, etc., a dinâmica fica um pouco mais complexa. Então é sempre bom lembrar daquela minha figura lá. Você faz o plano pensando na andar de bicicleta no plano, mas depois você descobre que tem uma ladeira, um buraco, etc., pneu fura, e assim vai. Então, assim, a gente tem um dilema. Tá? Em 2023 é um bom ano para você retomar essa discussão fiscal. Ao mesmo tempo, você vai ter que tratar algumas sequelas da pandemia. Acho que o que eu esperaria do governo é que ele consiga equilibrar bem essas contradições e oferecer alguns projetos que sejam bons para a gente avançar nisso. Eu acho assim, pelas contas que eu tenho, um ajuste fiscal de 1,5 é uma coisa que você consegue mais ou menos encaminhar num primeiro ano de governo. Você consegue fazer 2 ou 3 reformas que abrem espaço fiscal
de longo prazo para tentar destravar isso. Sobre a questão federativa, eu só queria comentar o seguinte: eu acho que o sistema, no plano federal, eu consigo ver luz no fim do túnel, etc. Mas, na questão federativa, a gente está com um risco moral gigantesco. Porque depois que o STF disse que o Estado não precisa pagar a dívida, aí você não tem mais um regime de cooperação crível. Então, você vê a questão do Rio, por exemplo. Se está lá no plano do regime de recuperação fiscal o leilão da SEDAI, o Estado consegue fazer um leilão complexo para caramba, arrecada e diz que não vai dar o dinheiro, não vai normalizar o pagamento. Então, essa questão institucional ela precisa ser resolvida. Você não pode ter um risco moral desse nível. Até mesmo porque sistemas federativos pressupõem cooperação. Então, o governo federal sempre ajuda. Eu tive quando eu cheguei na fundação, meu primeiro trabalho foi sobre a lei de falências dos estados norte-americanos. A gente estudou isso bastante. Tá? Inclusive com a ideia de propor alguma coisa, a gente fez um relatório, tem um projeto de lei, depois o pessoal da equipe apresentou lá para o Ministério, etc. Assim, toda discussão pressupõe algum tipo de cooperação, com ganhos e com algumas punições, alguns contrapesos se você desvia demais para induzir uma melhoria de trajetória, uma reversão da situação a partir de esforço próprio. Quando o STF diz não precisa pagar a dívida não, aí ruiu tudo. Aí o regime de recuperação fiscal teve uma credibilidade afetada. Agora esse plano que foi criado, que eu achava que era uma boa ideia, porque é um plano intermediário, você tem um regime de recuperação fiscal para uma situação muito delicada, você tem uma coisa mais intermediária que balanceia benefícios e custos, e você tem um sistema lá que premia, via financiamento de investimento, quem tem uma situação fiscal sólida. Você ia ficar com 3 composições que abarcariam o todo. Mas quando o STF faz isso, aí realmente fica muito difícil. Então, essa é uma coisa que ainda precisa de uma construção institucional, a meu ver. Tá ótimo, muito obrigado, gente. Olha, enquanto a gente falava aqui, chegou um monte de perguntas, então a gente está com pouco tempo. Então, vou pedir assim, eu vou atribuir uma pergunta para cada um, aí eu vou pedir para vocês responderem, claro, da forma objetiva que vocês respondem. Primeiro, a primeira pergunta do Marcos Heckscher. Obrigado aos palestrantes. Isso aqui já foi abordado um pouco pela Ana Paula, então talvez a Ana Paula possa só complementar aqui. Ele disse que houve sucessivas mudanças nos últimos anos em favor de emendas parlamentares, individuais de bancada de relator, e outras aparentemente aumentando o poder do legislativo perante o executivo. Como isso tende a afetar as finanças públicas? Qual seria a melhor regra quanto ao balanço entre os poderes na gestão fiscal e orçamentária? Tá, então, aí, Ana, aguarda só essa. Eu vou ler todas as perguntas, vocês podem já cada um responder as 2 perguntas. Então, essa ficar para você, vai ser, eu acho, uma extensão de algo que você já comentou aí. Outra pergunta do Danilo, aí essa pode ficar para o Manuel. Como a reabertura do debate sobre a austeridade fiscal nos Estados Unidos com o plano Biden está influenciando o debate econômico do Brasil? Como vocês acham que seria o governo Lula caso fosse eleito em 2022 na questão fiscal? Aí veio o Fábio, aí para a Ana Paula. Ele fala, Ana Paula, hoje, Fábio Jambiage, hoje a gente tem uma regra dura, variação real zero do gasto até 2026, e uma grande incógnita depois, uma vez que a partir de 2027 poderemos ter mudanças por lei complementar, o estatuto em aberto. Você não acha que, dada a queda contínua das despesas discricionárias e obedecido o teto até 2023, o mercado compreenderia um trade-off em que o teto mudasse de 2024 em diante, estendendo a regra até 2031 por PEC e deixando uma regra clara na própria Constituição, permitindo um crescimento do gasto total entre 1% e 1,5% durante 8 anos? Ou seja, ele está propondo aqui uma antecipação, né, da mudança que está prevista para 2026 na regra do teto, e perguntando o que você acha, se você acha que o mercado entenderia como sendo algo não incompatível com a busca pelo equilíbrio fiscal. Fábio, se eu estiver interpretando errado a sua pergunta, você reage aí, reclama no bate-papo aqui, tá? Aí outra pergunta fica para o Manuel, do Márcio Bezerra Arruda. Nessa pandemia ficou evidenciado com muita propriedade os problemas oriundos da gestão dos recursos mediante os desafios fiscais do país. Diante desse fato, o que poderia ser feito frente ao atual pragmatismo no campo do diálogo entre o executivo e o legislativo, que ingessa cada vez mais as possíveis soluções para certos entraves econômicos e sociais? Bom, essa tem a ver com a mesma pergunta primeira, né, que a Ana Paula vai responder, como lidar com esse conflito entre legislativo e executivo, como gerar uma cooperação, né, desses atores na questão fiscal. Aí o Camilo Bassi aqui, ele comenta que a emenda parlamentar não é despesa obrigatória,
dentre as discricionárias, ele está apenas fazendo uma parte aqui, dentre as discricionárias, mesmo que ínfimo, poderia contribuir em uma abertura do espaço fiscal nas discricionárias. Bom, então, eu pediria então que a Ana começasse, se pudesse abordar as questões que foram colocadas aqui. Eu te agradeço, Ana. Obrigado. Tá joia, vamos lá. A questão das emendas parlamentares, né? De fato, é discricionário, é onde hoje a gente tem o maior nível de empossamento, né, dentro do orçamento. Lembrando que uma das coisas que a gente procurou fazer foi criar uma linha única entre execução orçamentária, financeira e orçamentária, para justamente dar, primeiro, maior transparência, maior clareza, depois ter um tratamento mais, digamos assim, fidedigno da questão de restos a pagar, né? E o que acontece? A gente teve aí aprovado, né, 2015, uma emenda constitucional que já elevou o nível de emendas parlamentares, que são uma linha obrigatória, você tem que consignar no orçamento, na execução acaba sendo discricionária, né? Você tem que colocar lá, rapidamente se transformou em 15 bilhões, já está indo para 40, né? Eu vou colocar uma outra despesa na linha dessa questão das emendas parlamentares, que são os precatórios. Os precatórios também, né? A gente está vendo aí uma subida muito forte, né, nos últimos anos e provavelmente a gente vai estar também aí nessa linha de uns 40 bilhões. Por alguns anos, até porque tem um precatório específico aí que está sendo diluído em 5, que é muito grande, mas a tendência é subir. Então, assim, são despesas que são praticamente uma reserva de outros poderes, ex-financiamento direto dos outros poderes, né? A gente não está falando de custeio do legislativo, do judiciário, a gente não está falando, né, de pagamento de pessoal desses poderes, a gente está falando de outra coisa. É quase que uma decisão alocativa de outros poderes. Eu acho que, se a gente conseguisse entender que o momento que o Brasil está, né, com uma alta vulnerabilidade macroeconômica proveniente do cenário fiscal, né, dado que nós fizemos um ajuste externo importantíssimo no Brasil nos anos 2000, e que trouxe a gente aqui a conseguir passar pela pandemia chacoalhando bastante, mas vivos, né? A gente precisa endereçar essa parte dessa fragilidade macroeconômica que nos resta para a gente conseguir voltar a um cenário menos instável, menos volátil, para a gente conseguir voltar a uma discussão mais profícua sobre gasto público, papel do Estado, vamos chamar assim, né? Em volta à saúde e educação, a gente tem muita coisa para fazer, gente. Assim, realmente a gente poderia ter uma frente para trabalhar mais rápido essa questão da convergência fiscal, para a gente poder voltar com mais força ao que realmente interessa, e cada vez mais depois da pandemia, principalmente. Eu até fico um pouco angustiada de ver, né, como que a gente vai ter que correr aí com princípios sanitários, educacionais e outros tantos de recuperação dessas desigualdades depois do que a gente passar essa onda da pandemia. Mas, assim, de fato, eu acho que isso deveria vir junto com um compromisso dessas instituições, judiciário, legislativo, nessas duas rubricas que a gente citou, ou precatório ou a questão das emendas parlamentares, para poder também criar um vínculo maior de compromisso com o ajuste fiscal no Brasil, né? Eu acho que sentar na mesa, ouvir cada um dos lados, né? Como que a gente consegue construir esse compromisso, eu acho que seria muito salutar. Mas, assim, eu não acredito que simplesmente as regras fiscais venham a solucionar isso, porque a gente tem uma coisa que é da democracia, que é a independência dos poderes, e a gente precisa realmente construir algo. Me parece, meu sentimento, tá? Que quando a gente faz esse avanço, agora a emenda do relator, e mais emendas parlamentares, e mais avança mais nos precatórios, isso daí me parece que a gente está colocando o carro na frente dos bois, né? A gente precisa colocar como prioridade do país garantir uma sustentabilidade macroeconômica, porque isso sim afeta muito a sociedade como um todo. Mas eu não vejo isso sendo construído por regra fiscal nenhuma. Eu acho que isso realmente é uma questão de liderança, capacidade de fazer uma boa discussão sobre como é que a gente constrói um terreno mais
rápido, né, para fazer isso. Fábio, a gente tem ótimas discussões, Fábio é um amigão, aqui a gente volta e meia tem debates ótimos, e ele sabe que eu penso do teto, por isso que ele me provocou, tá? 1,5%, eu acho até que está explicado o número que ele propôs para fazer IPCA, mais 1,5% ao ano, a partir de 2023, pelo que eu entendi que é a ideia dele, porque talvez seja esse aí também o crescimento potencial brasileiro, né? Mas, anyway, né, isso, Fábio, eu acho que, de novo, retardar o processo de consolidação, abrindo mais espaço para despesa, não me convence de que a gente vai melhorar o perfil orçamentário com isso. Tá? Talvez a gente crie mais discricionárias, talvez a gente volte a criar mais obrigatórias também. Tá? Então, a tabela do Manuel diz muita coisa quando a gente vê o processo alocativo, orçamentário, dentro do que a gente chama aqui de a lógica da ação coletiva no Brasil e a força dos grupos de interesse, né? Os grupos de pressão, vamos chamar assim, usando a terminologia da ciência política. Então, isso não me convence. De fato, eu acho que a gente tinha que ter uma indução que seja via regras, que seja via uma liderança política forte nesse propósito, para a gente conseguir realmente andar mais rápido e tornar os orçamentos brasileiros mais flexíveis, respeitando a restrição fiscal. Né? Ganhar mais tempo para fazer a consolidação é só tornar o Brasil mais arriscado. E isso viria, obviamente, nos preços dos ativos. E isso dificultaria, no segundo momento, a gente consolidar. Eu faço muito essa discussão em torno de investimento público. Tá? Eu acho que a gente poderia, para e passo, nesse momento, ao invés de recuperar despesas via investimento público, a gente construir uma governança mais saudável para o investimento público. Essa governança passa por eleger prioridade segundo a taxa de retorno social de cada projeto, bem medido, bem mensurado e de forma transparente, e com instituições bem independentes para fazer isso. Tá? Eu vejo, de novo, surgirem projetos que não têm justificativa social e viabilidade financeira de longo prazo. Então, eu acho que construir governança de investimento, enquanto a gente não tem fôlego para voltar a fazer investimento em maior monta, porque a gente está tomado por despesa obrigatória, eu acho que seria uma coisa muito legal da gente fazer agora, para poder, quando a gente estiver ao final da consolidação fiscal, a gente realmente tiver uma recuperação bem saudável, de um grau razoável de investimento público, com uma governança bastante crível e com investimentos que sejam claramente positivos do ponto de vista do retorno social. Bom, tem a questão de cooperação fiscal, eu acho que eu já mencionei um pouco na minha primeira resposta, vou ganhar tempo aqui, se vocês me permitem, acho que a primeira resposta já abarcou essa terceira pergunta. Acho que sim. Bom? Tá ótimo. Obrigado, Ana Paula. Muito obrigado pelas suas respostas. Aí, Manuel, então, basicamente, a principal pergunta para você é em relação ao impacto da discussão do Plano Biden, como ele tem afetado a discussão de política no Brasil. Tá. O Danilo me provocou aí com relação ao Plano Biden. Eu observo o seguinte: toda parte da discussão fiscal norte-americana e europeia está dentro da ideia de que a taxa de juros vai ficar inferior à taxa de crescimento por um bom tempo. Né? Então, aí você tem condições de endividamento favoráveis. Recentemente, o Blanchard escreveu um artigo muito interessante e que ele pergunta se até que ponto esse consenso dos países envolvidos pode ser aplicado para os países emergentes. O que ele nota é o seguinte: países emergentes têm algumas diferenças. Em geral, você não tem uma taxa de juros permanentemente inferior à taxa de crescimento. Tá? No caso brasileiro, por exemplo, a gente só consegue verificar isso no início de ciclo de commodities. Isso aconteceu em 2003, quando você olha lá na tabela da dívida, taxa nominal da dívida, os fatores condicionantes, custo da dívida, PIB nominal, você observa essa diferença favorável acontecendo ali em 2003 para 2004, em 2010 e agora. Tá? Esses efeitos, em geral, eles são temporários. Tá? Quando você olha isso numa perspectiva de longo prazo, não é isso que a gente verifica. Então, desse ponto de vista, a gente não consegue transpor a discussão norte-americana para cá. Eu acho que agora tem influência a certo ponto, porque existe uma influência política. Tá?
Então, tem algumas questões do plano Biden que eu acho que elas trazem alguns elementos para essa discussão aqui. A primeira é a seguinte: o plano Biden está revendo uma tendência internacional de desoneração da tributação sobre as empresas. Tá? Então, isso assim, tem muita literatura questionando isso. Nos anos 80, você tinha a ideia de que a tributação ótima do capital era zero. Obviamente que as hipóteses são muito particulares, isso nunca foi aplicado na vida real, mas você tinha uma tendência de reduzir isso para gerar estímulo econômico. E o que você viu, principalmente depois de 2008, as pesquisas mostrarem, é que isso não gerou crescimento, mas gerou muita desigualdade. Tá? Então, o plano Biden vem, de certa forma, em resposta a isso. Tem uma ideia de que tributar para reduzir a desigualdade é importante. Então, isso eu acho que, por exemplo, tem tudo a ver com a discussão que a gente faz de lucros e dividendos. Tá? Então, acho que tem um aspecto distributivo importante nessa isenção que foi feita lá nos anos 90 e que eu acho que a proposta do governo está promovendo uma discussão importante. Se vai ser aprovado, as coisas têm seu tempo. Né? Antes, se você tributasse isso, não seria possível nem começar a discussão. 4 anos depois de pesquisas, debates, etc., o governo já conseguiu tirar uma proposta da gaveta para avançar. E agora o debate está acontecendo, eventualmente mais cedo ou mais tarde a gente vai aprovar isso. Então, o que eu vejo na discussão do plano Biden é essa questão de você conseguir mudar um pouco o polo político para atacar outras frentes. Isso eu acho positivo e eu acho que vai afetar positivamente a gente. A outra vertente do plano Biden é a discussão de fazer a recuperação fiscal, né? De você promover uma expansão fiscal para fazer a recuperação. Aqui eu noto o seguinte: a gente tem um problema, que é essa necessidade de ajuste, então a gente não sabe até que ponto o mercado dá esse benefício da dúvida, e a gente nunca sabe exatamente qual é o limite de dívida que a gente pode contratar, mas a gente sabe que quando a gente entra numa crise fiscal, o custo social é enorme. Então, essa é uma coisa que a gente deveria ter algum cuidado. A minha sugestão, nesse caso, seria fazer o que tiver que ser feito de maneira financiada apropriadamente. Segundo, o terceiro ponto dessa discussão do Biden tem a ver com a despesa, é o mix. Como é que você gastar com. Vamos supor que eu consiga realmente ter uma fonte de financiamento adequada, etc. E aí eu vou fazer o quê? Acho que a gente tem duas discussões aqui. Uma é essa do investimento, que a Ana Paula falou. Eu não acho que a restrição fiscal melhorou a qualidade do investimento. Na verdade, o que acontece é que você piora porque você tira o bom que precisa cortar, e aí o que tem mais economia política ali por detrás, você acaba tendo que preservar. A gente está vendo aí fragmentação política, orçamento impositivo, orçamento secreto, etc. E tal, tá? Acho que a gente tem boas experiências com agência de investimento. Você poderia pensar nessa. Tem experiência na Nova Zelândia, na Austrália, países anglo-saxões têm boa experiência com isso. Isso a gente tentou fazer na época dos projetos de infraestrutura na EPL, que é aquela empresa de planejamento e logística, mas ainda precisa avançar mais. Naquela época não deu certo, você ainda precisa avançar mais para estruturar isso e fazer investimentos de maior retorno social. E o segundo ponto é essa questão das transferências de renda. Tá? Agora, o Brasil ele tem um problema que eu acho que vocês poderiam ajudar bastante. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, acho que nessa casa aqui, dado que eu estou aqui, vale a pena aprofundar isso. A gente tem uma economia extremamente volátil, extremamente dependente das commodities. Você tem aí uns 20%, 25% do PIB que crescem a duas taxas quando o preço dos commodities sobe e que caem a duas taxas quando o preço dos commodities cai. Então, isso tem um poder enorme de jogar o PIB para baixo, de jogar o PIB para cima. Tá? E se você limpar isso, o resto do PIB cresce a uma taxa muito baixa. Tá? O setor de commodities, quando cresce, ele não gera emprego. É um setor intensivo em capital. Então, como é que você cria emprego com uma economia como essa? Eu acho que é uma questão fundamental, até mesmo porque essa questão das transferências de renda gera uma armadilha. Porque não faz sentido, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, você pendurar tanta gente no orçamento público. Não é para isso que existe política fiscal. Política fiscal é para fazer educação, saúde, transferir renda para os mais necessitados, mas fazer investimento também, prestar serviço público. Então, essa é uma coisa que eu acho que nos anos 80, foi por isso que eu trouxe esse paralelo, nos anos 80 a gente saiu tão mal que a gente quis resolver um monte de problema. E a gente resolveu alguns, de fato. Mas a gente vai ter que pensar, acho que no pós-pandemia, um pouco dentro desse contexto. Como é que a gente protege as pessoas mais vulneráveis? Como é que a gente volta a investir? Porque não dá para não investir. Mesmo assim,
tem nenhum problema com privatização. Você pode privatizar tudo. A maior parte das coisas que a gente privatiza são brownfields. Tem que fazer o greenfield. E é complexo fazer o greenfield. E tem coisa que não tem retorno econômico, tem retorno social, tem que fazer pelo setor público. Então, você precisa encontrar uma forma de equilibrar isso de maneira minimamente adequada. Então, a grande questão, a meu ver, a 2023 é como é que a gente consegue fazer essa salada aí para voltar a crescer, proteger as pessoas e sair melhor da crise do que a gente entrou. Como a Ana Paula falou, a gente estava se recuperando ainda daquela crise de 2015, 2016, quando a pandemia bateu. E o ideal é que a gente consiga voltar a crescer, distribuir renda, gerar emprego para as pessoas. Qual é a ideia de país que a gente quer ter que define, no final das contas, essas prioridades do orçamento e quais são as prioridades da política fiscal. Aí já respondo um pouco o que o Danilo me provocou, que é a questão do Lula. O que o Lula vai fazer se ele for eleito? Eu não tenho a menor ideia. Entendeu? Nem me cabe pensar isso. Mas, assim, na verdade, essa pergunta é extensiva a qualquer candidato. Ele me provocou com o Lula, porque eu trabalhei no governo Lula e Dilma, mas essa pergunta é extensiva a qualquer candidato. Nas últimas eleições, a gente não fez discussão de programa econômico, a gente fez discussão de modos, né? Preferências políticas, costumes. Essa foi a discussão que preponderou, o que é muito ruim. As pessoas precisam melhorar de vida e a melhora da economia é primordial para isso. Eu espero que a gente consiga fazer um debate melhor e que o que sair daí consiga construir uma agenda que dê alguma visão de futuro melhor para o país. Excelente, eu te agradeço muito. Ana Paula, se quiser complementar alguma coisa, porque senão eu vou encerrar aqui. Eu vou deixar vocês se despedirem. Quer dar a última intervenção, Ana Paula, só para se despedir do pessoal? Eu acho que aqui é a despedida mesmo, ok? Tá bom. Eu acho que, assim, acho que eu aqui e eu e Manuel temos uma convergência muito grande, né, no sentido de que o Brasil realmente precisa enfrentar os seus problemas o mais rápido possível, porque a gente tem o problema fiscal o mais rapidamente possível, porque a gente tem outros problemas de fundo na sociedade, estruturais muito graves, que precisam realmente tomar a cena, né? A gente nem falamos bem ano passado aqui no Manuel, mas tem, além da questão do investimento produtivo, a gente tem a questão da educação, por exemplo, né? E eu sou testemunha de que educação não precisa de tanto dinheiro, educação é gestão, educação é sala de aula, educação é projeto pedagógico, e avaliação de resultado e acompanhamento de aluno, né? Educação é professor na sala de aula. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa superar no Brasil que foi vista por muito tempo com muita simplicidade, que coloca dinheiro que a gente tem a política pública. Não é assim, é muito mais difícil que isso. É muito mais difícil. A gente precisa realmente de uma dose de gestão muito grande para conseguir superar esses benefícios, essas questões. E, assim, acho que a minha fala final sobre a questão de regras fiscais é que a gente tem que ter um certo cuidado, que a gente conseguiu realmente esse benefício da dúvida que você citou, que nada mais é que ganhar tempo para fazer uma consolidação gradual. A gente tem que ter cuidado para não perder esse benefício da dúvida, né? De perder realmente, de quebrar de tal forma a confiança que a gente tenha que fazer um ajuste pontual, rápido. Minha conta é um pouquinho diferente do Manuel, acho que até em termos estruturais, sim, e meio, mas a gente tem uma questão cíclica que prejudica também. Então, a gente precisa manter essa condição de merecer a confiança geral, tá? Nossa, da população, da política, dos mercados, dos investidores, para a gente conseguir manter aí esse cenário de ajuste gradual, né? E de fazer uma consolidação ao longo do tempo, porque senão a gente vai precisar de bem mais rápido e com muito mais custo social, né? De resto, gente, muito obrigada, foi um excelente debate. Manuel, obrigada pela oportunidade. Marco, pela intermediação, pela moderação, aos colegas. Aqui em nome do Fábio, eu vou agradecer a todos os colegas que fizeram as perguntas e deixar um abraço para vocês aqui, porque a IPE é uma instituição realmente, uma das instituições brasileiras que fazem a gente acreditar que o Brasil é esse país aí que vai ter um futuro grandioso. Muito obrigado, te agradeço. Agradeço também ao Manuel e a todos. A gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que valeu a pena. Foi um debate excelente, muito rico. A gente podia continuar aqui. Eu gostaria de fazer um monte de perguntas a mais, mas não tenho tempo. O tempo acabou. Então, Manuel, até logo. Obrigado, então. Pode se despedir também. Eu vou encerrar por aqui, tá?
Obrigado, Marco. Prazer, Ana Paula, conversar com você. E um abraço a todos os meus amigos aí do IPEA. Espero que em breve a gente possa se reunir presencialmente e cumprimentar todo mundo. Um abraço a todos. Esperamos que sim. Até logo. Obrigado a todos pela participação.